Já tô gravando até. Já tá gravando? Pô, mas tira o fone aqui do... Claro. Essa é a tua marca registrada. Pode deixar. Não tem problema, que eu sei, todas as vezes eu já te vi com isso aí, cara. Eu sei que é a tua marca registrada isso aí. E eu ando com uma Bic aqui também, mas acabei de perder ela ali. Vou pegar um pra você aqui, peraí. Não, precisa não. Tá, mano. Então, explica aí o que acontece depois de uma emissão. Eu quero passar pro pessoal o que acontece depois da emissão. O fundo recebe a grana e aí entra a tua parte, né? Exato. Explica primeiro o que tu faz dentro do Tigar, quem é tu aqui dentro pra galera entender. Eu já te conheço, mas o pessoal ainda não. Bom, prazerzão estar aqui com você, Rodrigo. Eu sou o Pedro, eu sou um dos sócios da TG Core Asset. E hoje eu toco toda a equipe de originação de novos negócios. Então, todos os ativos que vão compor qualquer carteira aqui gerido pela gente, passa pelo meu time, toda a estruturação, negociação, até a gente levar para o comitê e integralizar essa operação. Após essa integralização, é um outro time meu também lá, que faz toda a gestão desse empreendimento dentro das nossas carteiras, aí, toda a tomada de decisão, né? A gente investe de duas formas, como a maioria já sabe. Uma são as operações de crédito, né? Então a gente tem um monitoramento aí de como está aquele crédito. E a outro modelo é a operação de equity, que é uma operação de sociedade, uma operação de parceria, e a gente precisa administrar aquele empreendimento junto com os nossos sócios. Então eu tenho uma outra equipe que faz toda a administração e toma as decisões desses empreendimentos aí, tá? E quando entra o dinheiro novo, entrou dinheiro novo agora da emissão, por exemplo, aí vocês já estavam olhando alguma coisa ou passam a partir de agora a estudar onde colocar esse dinheiro ou não para? É sempre assim? Na verdade, a esteira ela é um pouco constante, né? Com certeza, e apesar de quando a oferta entrou agora, a gente já tinha um pipeline bem quente, bem preparado, engatilhado para quando entrar, né? O investimento imobiliário, ele naturalmente demora um pouquinho mais para você analisar, estruturar a operação, fazer as diligências jurídicas, colocar de pé e fazer a alocação, então a gente não pode esperar. O que a gente faz é pegar um pipeline, ir montando um pipeline, deixando ele quente, né? A gente vai amarrando o que a gente chama de mandatos com os nossos parceiros aí, para quando tiver ok, quando tiver o recurso, a gente já tiver na fase dos finalmente para o gol. Infelizmente a gente não consegue colocar de um mês para o outro, e tem muita diligência, tem muita coisa que vai aparecendo, a gente tenta acelerar o máximo possível, mas demora alguns meses aí para a gente conseguir liquidar, vamos dizer assim, tudo e alocar esse recurso. E quando a gente lá recebe o relatório gerencial, viu que foi investido um dinheiro no imóvel X lá, foi só tu que mandou ou passou por quantas pessoas até chegar lá na frente? Não, cara, passou por várias pessoas, na verdade, passou por um time inteiro aí, vários analistas aí, tanto a equipe aí de prospecção de novos negócios, eles já têm aí uma esteirinha do que faz sentido para o fundo ou não. Para você ter ideia, chega para a gente aí umas 40 operações no Brasil inteiro, toda semana, né? Em média, tem semana que chega mais, 50, enfim. Esse time de originação senta e vê o que faz sentido a gente aprofundar. Depois que passa dessa primeira fase, entra dois analistas, na verdade um analista e um dono do negócio, que a gente chama, que realmente vai aprofundar, fazer um levantamento de mercado, oferta, demanda, macroeconomia da região, negociação, para ver se faz sentido levar para o comitê. Com essa modelagem, eles batem com o parceiro, com os sócios nossos, com a contraparte ali, se for uma operação de crédito tem um devedor, vê se faz sentido a taxa, o risco, o retorno, e leva para um comitê de novos negócios. Eu sou um dos diretores que participam, mas tem outros 3 diretores que participam comigo. E a operação tem que ser aprovada por todos esses 4 diretores. Se um diretor falar que não, a operação não segue, tá? E aí depois que os diretores aprovam, tá para dentro? Não, ainda não tá dentro. Aí entra um escritório jurídico especializado que vai fazer a parte de documentação e tudo mais. E diligência jurídica. E a gente só entra depois que tiver... Ele vê se tá tudo certo com o imóvel, se documentação... Exato, antecessores, sócios. Com esse relatório, aí sim eu integralizo a operação e entro para dentro. Aí faz a negociação final, no caso. Isso. Para te falar, média de tempo de estudo, 3 a 6 meses, desde o primeiro contato. Aí varia, alguns são mais rápidos ou não, desde aquele primeiro contato até a integralização no fundo, tá? Show. E quando entra esse dinheiro novo, tipo assim, o fundo vocês já tem na cabeça o que vocês querem colocar, por exemplo,
a gente vai colocar, a gente pegou 100 milhões, 50 vai ser para equity, 50 para CRI, ou é algo tipo assim, que vão pegando as melhores opções naquele momento? Sim, a gente já tem, na verdade, na tese do TGR11 aí, né? A gente tem sim para onde a gente quer ir, mais ou menos quanto que o fundo quer ficar em cada posição, né? Então a gente divide aqui em performados e não performados. Performados são aqueles ativos que já estão gerando caixa para o fundo, que já estão mais maturados, já tem obra avançada, vendas avançadas. A gente busca sempre deixar uns 70%, que é isso que gera o yield ali, a geração de caixa, a distribuição de dividendos para os nossos cotistas. Mas o Tigar é um fundo de desenvolvimento, a gente também tem que colocar 30% em land banks e boas áreas que vão começar a gerar caixa daqui uns 2, 3, 4, até 5 anos. E aí o que a gente vai surfar? A valorização desse imóvel ao longo do tempo e daquela região. Então a gente sempre busca deixar uns 70% em performados e 30% em não performados. É lógico que tem hora que varia um pouco ou não, eu vejo uma oportunidade, então eu aceito aumentar a posição em um land bank e ir para 40 momentaneamente, mas logo eu já quero voltar para 70-30. Show. Pedrinho, e a última pergunta, para a gente não se estender, eu quero falar só sobre as emissões. Ótimo. Como que funciona a questão das áreas? Assim, a gente viu que vocês começaram muito com o Centro-Oeste aqui, região de Goiânia, onde a gente está agora. E aí, pô, já começou a ir lá para minha região, já tem lá em Gramado lá, já estão chegando perto, daqui a pouco botam em Criciúma, né? Tô esperando aí aparecer algum lá. Uhum. Mas assim, como é que vocês definem a questão de localidade? Nesses 40 que chega semanal, já chega do Brasil inteiro hoje? Ou vocês hoje já buscam esses caras em outras cidades? Assim, não sei se deu para entender a minha pergunta. Entendi. O nosso propósito aqui na empresa, né, é transformar basicamente o mercado imobiliário brasileiro. O Tigar11 pode investir em qualquer cidade, qualquer região do Brasil aí, né? É lógico que a gente tem uns focos de atuação que a gente gosta mais, é só ver onde a gente estava e onde a gente cresceu, né? Primeiro, em regiões que a gente tem mais domínio e que a gente conhece, obviamente, por isso que a gente está bem focado aqui no Centro-Oeste. E uma das nossas teses também, dá para ver aqui pela gestora, a gente fica em Goiânia, a gente gosta de descentralizar ali do eixo Rio-São Paulo, né? Por quê? Concorrência menor, o grande diferencial, o mercado financeiro já olhava muito ali para São Paulo e para o Rio de Janeiro, então a concorrência é muito maior e o resto do Brasil ficava um pouco menos assistida pelo mercado financeiro. Então a gente viu um oceano de oportunidades e um dado interessante que a gente viu aqui, que a gente levantou aí também, é que 80% do mercado brasileiro imobiliário está fora dessas grandes regiões e com o pequeno e médio empreendedor regional. Os outros 20% que está na mão dos grandes que atuam fortemente já no eixo Rio-São Paulo. A gente falou, tem 80% do mercado que poucos olham e tem muito dinheiro na mesa. Então vamos surfar nesse oceano e vamos para esse mercado, né? Então essa é uma das nossas teses, descentralizar desse eixo, né? Olhar para o restante do Brasil e em regiões, lógico, que tem um crescimento tanto econômico quanto populacional, um potencial aí de retorno para os nossos fundos. Então a gente busca isso daí. Então a gente gosta muito das regiões que a gente já falou, do agronegócio aí, né? O cinturão da soja, a região do Mato Piba, que em tempos de crise é o que consegue segurar bastante a economia. Então a gente olha bastante para isso e estamos olhando para o sul agora também. Se você olhar ali, a gente já tem coisa em Gramado também, que é uma região que a gente quer expandir, estamos olhando para lá e está chegando também. Tem boas oportunidades na mesa. Então é isso. Obrigado. Rodrigão. Ele disse que não manjava muito de câmera, mas é bem tranquilo, né? É isso, mano. Muito obrigado. Obrigado por vocês me receber. O Vinícius está aqui do lado também. Pode filmar ali, vai aparecer na câmera também. Foi o primeiro cara que eu conversei aqui na TG e muito obrigado. Cara, portas abertas aí. O Diego já falou ontem, a gente respeita o Vinícius aí, faz trabalho excelente, o trabalho de vocês aí, de verdade, né? Porque tá na frente da câmera aí não, mas é importantíssimo o trabalho que vocês fazem. Realmente vocês são formadores de opinião. E quanto mais aberto a gente tiver e mais sabendo vocês estiver, os melhores se destacam. Quanto mais negro for esse mercado, quanto menos transparência, os piores surfam mais de braçada. Como a gente faz o trabalho certinho, a gente quer sim empoderar vocês aí, quer abrir cartas na mesa, quer cada vez mais abrir as portas da empresa e da gestora aí, para vocês ficarem em cima da gente também, cobrar resultado, serem os olhos dos investidores. Tamo junto, valeu.
Sem falar que eu aprendi mais, cara. Eu sigo ele, velho. Ô, inclusive, esses dias quase que eu dei pra minha mãe e pra minha irmã a escola, velho. E eu vou dar ainda. Quando eu fui dar, subiu de 29 pra 70. Aprendi a porra da promoção, cheio do dinheiro aí, velho. cara. Tá presente, velho. É verdade, depois eu quero até ver essa máquina de bolinhas, velho. Me instiga, rapaz, esse trem dá dinheiro mesmo. Todo mundo, cara, todo mundo. Exato. Lá no grupo o cara tava falando agora, botou 15 dias lá, é 300, 400. Não, e um dia eu ia dar pra minha mãe e pra minha irmã e eu ia assistir aula com elas. Eu, não, essa daqui eu vou assistir aula da máquina de bolinha, velho. Tamo junto, valeu, Pedrinho. Boa, legal.